pastor Domingos me incumbiu de nós passarmos para a igreja um pouco sobre, ou um panorama, né, podemos assim dizer, das cartas de Paulo a Coríntios, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já foi falado aqui de vários textos da palavra, várias cartas, se não falo a memória, carta de Paulo também. E quando nós vamos estudar sobre as cartas de Paulo, realmente eu por mim mesmo, né? Eu fico envergonhado de ver o quanto esse homem trabalhou, né? Quanto o apóstolo Paulo sofreu por causa do Evangelho. E quando nós começamos a aprofundar na leitura das cartas do apóstolo Paulo, realmente nós fazemos uma reflexão profunda nas nossas vidas, porque nós não fazemos nem 10% do que ele fez, mas Deus, ele continua sendo o mesmo e pode nos capacitar a qualquer momento, né? Deus pode derramar sobre a igreja um grande avivamento, como foi derramado ali no Pentecoste, e Deus pode fazer com que esta geração também rompa as barreiras, as fronteiras, e nós possamos levar o Evangelho de Jesus. Porque o verdadeiro avivamento é aquele onde nós saímos das nossas casas. O verdadeiro avivamento é aquele que tira nós do nosso conforto e leva nós a lugares distantes. Foi assim que aconteceu ali no início. E a carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos já sabem que é Paulo que escreveu, né? Aqui tem um resumo na nossa apostila. A primeira carta tem 16 capítulos, ela tem 437 versículos, o autor é Paulo, a data aproximada de 55 a 57 depois de Cristo. Ele escreveu esta carta. Segundo os relatos bíblicos, Paulo ele fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. E quando ele fundou aquela igreja, ele ficou ali aproximadamente 1 ano e meio, trabalhando, evangelizando naquele lugar, fazendo tendas juntamente com um casal, que me foge a memória o nome do casal, e eles ficaram ali trabalhando, fazendo tendas, e ali ele pôde evangelizar, muita perseguição, ele passou ali, e ele deixou esta carta depois que já estava em Éfeso, e ele escreve esta carta para os irmãos de Corinto, para animá-lo, para exortá-lo. Essa carta é uma carta de muita correção. O apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos por causa de contenda, divisões. Os primeiros versículos da carta vão ver que está falando sobre isso, exortando sobre contenda, divisões na igreja, né? E nós vamos ver aqui, então, algumas divisões desta carta. A primeira divisão da carta de Paulo está lá no capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Eu coloquei sempre um texto para os irmãos interagir sobre o assunto, tá? A primeira divisão do capítulo é a própria divisão da igreja, né? O versículos 12 e 13 do capítulo 1 diz assim: com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto aqui nesse contexto? Eles estavam divididos. Alguns gostavam mais do Paulo, outros gostavam mais do Pedro, outros tinham o partido de Jesus, né? Então, existia essa divisão na igreja, esse racha na igreja. E isso, ele nos ensina o quê? Que nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer essas divisões. Aqui na nossa igreja nós temos vários pastores, né? Estava até pensando sobre isso. Quando eu estava lendo esse texto, pensei, já pensou se a igreja de Renovo começa a ser como a igreja de Corinto, né? Não, eu sou o Fabiano, eu sou o pastor Domingo, eu sou o pastor Paulo, eu sou o pastor Joilton. Não de pastor, né? E o racha ia ser grande, né? Mas o Pedro está ensinando para nós, por acaso, foi algum desses homens que morreram por vocês? Por acaso foi eles que padeceu? Não, foi o próprio Cristo. Então, a primeira lição que Paulo nos deixa nessa primeira carta é sobre este assunto que nós também devemos refletir.
Não podemos fazer divisões, não podemos achar que um é melhor que o outro, porque perante Deus nós somos todos iguais. Todos somos pecadores e todos carecemos da graça e da misericórdia de Jesus. A segunda divisão aqui na apostila fala sobre a sabedoria humana versus a sabedoria de Deus, que também está no capítulo 1, versículo 18 ao 31. Eu coloquei aqui 2 versículos para nós vermos qual é o assunto, que é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, naquele contexto ali de Corinto, existiam muitos filósofos, existiam muitas pessoas sábias naquele contexto. E por isso que tinha essa divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E assim, eles criavam partidos, criavam essa ideia, aquela pessoa fala melhor, ele tem mais talento, ele tem mais potência, e assim vai, né? E aí as pessoas estavam baseando as suas vidas, baseando os ensinamentos deles com base na sabedoria humana. O Apolo acho que era um dos mais sábios desse grupo de pessoas, mais inteligentes, podemos assim dizer. E talvez ele era esse homem mais culto que pregava ali na igreja de Corinto. Então tinha aquelas pessoas que ficavam baseando sobre esses aspectos, sobre a sabedoria humana. E aí Paulo vem dizendo aqui exatamente nesse versículo, desse capítulo aqui, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Quer dizer, Deus está acima de todos nós. A sabedoria perfeita é de Deus. A verdadeira sabedoria está em Cristo, buscar a Cristo. Cristo tem seu centro das nossas vidas, né? Se nós queremos realmente ser sábios, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Se nós queremos realmente fazer a vontade de Deus, nós temos que nos humilhar, assim diz a palavra, né? Quem quer ser o maior, seja o menor, e assim que a Bíblia nos ensina. O terceiro ensinamento desta carta está lá no capítulo 5. O apóstolo Paulo vai falar da imoralidade sexual. Ele trabalha muito sobre esse assunto. Possivelmente naquela igreja, possivelmente não, é isso que está escrito na palavra, tinha um jovem que ele acabou dormindo com a mulher de seu pai. Não era a mãe dele, era a madrasta. Mas esse jovem cometeu esse pecado. E aí a igreja de Corinto, ela estava como se passando o pano por cima, deixando quieto essas coisas. E o apóstolo Paulo, ele repreende firmemente aquela igreja, porque estava tolerando esse tipo de coisa, esse tipo de pecado. E ele fala asperamente, se vamos ver o texto de Corinto, se não prestar atenção, a gente interpreta errado, como se ele dissesse assim, joga ele fora, não presta. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, deixa ele na mão de Satanás. É assim que ele fala, né? Para que pelo menos a alma dele se livre. Mas lá no capítulo, no próximo capítulo, você vai ver que ele joga um laço de misericórdia, podemos assim dizer. Ele vai dizer que nós precisamos perdoar ele, nós precisamos amar ele. Na realidade, tudo que Paulo estava querendo dizer é para que ele tivesse uma experiência e essa experiência pudesse refletir e voltar para Cristo. Então, na realidade, é isso. Mas nós não podemos tolerar o pecado. O pecado tem que ser realmente condenado. O pecado não pode ser um desejo nosso. Nosso desejo tem que ser Cristo. E aí o texto que eu deixei aqui para nós, está lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha o que ele está dizendo. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Então ele foi muito, muito claro. Ele está dizendo assim, o que está acontecendo dentro dessa igreja, nem lá fora acontece. Então vocês precisam repreender isso. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheio de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então, o apóstolo Paulo esclarece, ele ensina para nós aqui no capítulo 5, que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós não devemos cometer esse tipo de pecado, principalmente o pecado de adultério, principalmente o pecado de promiscuidade. Amém? O quarto ensinamento desta carta, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar no capítulo 6 sobre briga entre os irmãos, né? Os irmãos e a imoralidade sexual também.
E eu coloquei aqui o versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: se alguns de vocês têm queixa contra o irmão, ou como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-los aos santos? Aqui a questão é o seguinte: tinha qualquer problema dentro da igreja, situações que poderia ser resolvidas entre os irmãos mesmos, eles levavam essas coisas, esses assuntos para as pessoas ímpias, né? Sendo que poderia ser resolvido dentro da igreja. Em outras palavras, tem coisa que nós precisamos resolver entre nós mesmos. Aconteceu um problema, aconteceu alguma coisa na família do irmão tal, nós não podemos sair falando para todo mundo, ou pedindo opinião para todo mundo, mas nós temos que, entre a família, nós devemos comunicar, nós devemos repreender, nós devemos aconselhar, mas tudo entre família, tudo entre a igreja. Nesse sentido aqui que Paulo estava falando, vocês não precisam levar os assuntos de vocês para os juízes ímpios, mas nós podemos julgar esses assuntos pequenos. No caso aqui ele fala assim: por acaso vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? O apóstolo Paulo fala isso nessa carta. Nós no futuro, quando Jesus buscar a sua igreja, nós reinaremos com Cristo, nós teremos o poder de julgar até os anjos caídos. Enfim, nós precisamos entender que Deus nos deu autoridade para resolver estas coisas entre nós. Tem coisas que às vezes acontecem com nós, né? Coisas simples para resolver e nós queremos buscar a justiça. O apóstolo Paulo aqui nessa carta chega a falar assim: olha, não é melhor você perder? É melhor você perder, deixa para lá, porque, como diz o ditado, é ditado meu, né? É melhor perder do que caçar confusão, não é verdade? Às vezes o pouco é melhor perder do que caçar confusão. E às vezes, entre nós, o que acontece? Eu vou levar na justiça, eu vou levar no juiz, não, eu tenho que ganhar essa causa é minha. E às vezes só vamos arrumar confusão. Na realidade, nós temos que agir como Paulo está falando. Se é coisas que dá para resolver entre nós, vamos resolver entre nós. E o maior significado desta carta, o maior propósito dessa carta é o amor. É o capítulo 13 que fecha com a palavra do amor. Quem tem amor encobre multidões de pecado. Aleluia. Então nós precisamos aprender que a ignorância nos leva à ruína. Não é verdade ou não? Sim ou não? A ignorância nos leva à ruína. O quinto assunto desta carta, ele vai falar no capítulo 7, vai falar sobre casamento e vida celibatária, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 3. Eu deixei 2 versículos aqui para nós vermos o que ele está falando aqui. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, né, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher e a mesma forma a mulher com o seu marido. Não dá para a gente falar tudo, e eu também não tenho essa habilidade para falar todo o assunto, mas a igreja de Corinto estava situada em um lugar muito terrível. Lá existia adoração à deusa Diana, se não falha a memória, e lá tinha a sexualidade, ela era exposta, existia adoração, existia rituais de mulheres, de prostitutas, então o negócio era terrível. E conforme as pessoas iam aceitando Jesus, elas tinham essas dificuldades de entender sobre sexualidade, sobre mulher, marido, eu posso ter uma, eu posso ter duas. Então eles tinham muita dificuldade, vinham para a igreja com essa dificuldade. E o apóstolo Paulo nessa carta ele resume tudo. Ele fala assim, o bom mesmo, quando ele fala assim, o bom mesmo é que o homem não case, no sentido de que a pessoa quanto mais livre, melhor é para ela pregar o evangelho. Ela está livre para viajar, no caso dele, né? O apóstolo Paulo não viajava muito, pegava navios e andava, e viajava por toda aquela região. Então, como ele era um homem solteiro, era mais fácil, não tinha problema. Mas aqui ele deixa bem claro, mas se você não consegue fazer como eu, é melhor que case. Não fique, né, por aí se ardendo. Ele fala assim, né? Você tem que casar, precisa casar. Na realidade, é um ensinamento para aquela igreja e serve para nós também. O apóstolo Paulo está ensinando assim, qual que é o certo nós fazermos hoje no nosso contexto. Se nós queremos ter relação sexual, nós precisamos casar. Nós precisamos ter
a nossa esposa, no caso do marido, e a esposa tem o seu esposo. Relacionamento de sexo fora desse contexto é pecado. Amém? O sexto assunto desta carta, ele está no capítulo 8, que o apóstolo Paulo também vai falar sobre comer carne oferecida a ídolos. Por que Paulo fala sobre esse assunto aqui? É importante nós sabermos disso, que naquela cidade havia muito sacrifício a ídolos, né? E as carnes, como era muita carne, às vezes eram até oferecidas para as pessoas. E às vezes vendidas nos açougues, podemos assim dizer, né? E o apóstolo Paulo ensina sobre isso. No versículo 12 do capítulo 8, diz assim: quando você peca contra o seu irmão, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meus irmãos tropeçar. Aqui ele deixa bem claro assim: olha, se você vai comer na casa do irmão, no contexto de Paulo, e lá ele te oferece uma carne, e ele não fala nada com você, não fala que é sacrificado ao ídolo, então você pode comer normal, não existe pecado aí. Mas se o irmão falou assim: olha, eu tenho uma carne aqui, estou fazendo churrasco, eu trouxe lá do sacrifício da deusa, não, aí você já não pode comer, porque ele te avisou, a consciência. Porque aquele irmão que está vendo você comer, ele vai falar assim: ué, mas se você não é cristão, você está comendo carne sacrificada a ídolos. Então é por isso que Paulo fala sobre a carne sacrificada a ídolos. Naquele contexto tinha muito isso. Talvez hoje nós não temos mais essas práticas, né, de sacrifícios a ídolos. Mas, às vezes, em festas, né, mundanas, nós podemos encontrar refeições, comidas sacrificadas até a demônios. Os irmãos sabem disso. Nós, como crentes, não vamos frequentar isso. Mas Paulo deixa nós bem claro: cuidado aonde você vai. Então, em outras palavras, ele está dizendo: se você vai na casa de alguém te convidou, e lá, por acaso, tem uma carne sacrificada aí, mas você não sabe, come de boa. Não tem problema. Agora, se ele te avisou, a sua consciência vai pesar, e também a consciência do irmão pode ficar pesada sabendo que você é cristão e está comendo uma coisa imunda. Amém, irmãos? Então, ele está ensinando para aquele povo de Corinto, em um contexto bem promíscuo, sobre essas coisas de sexualidade, de prostituição, sacrifício a ídolos. Então, por isso, Paulo fala sobre isso. No capítulo 9, Paulo agora vai dar um exemplo de servo do Senhor. Olha o que diz lá no capítulo 9, do versículo 16 a 17. Lembrando, irmãos, que aquilo que nós estamos fazendo aqui é um resumo do resumo, tá? Se você pegar para ler as cartas de Paulo, eu estava até pensando lá em casa, seria bom nós fazermos um estudo de capítulo por capítulo. Mas aí ficava top de linha, né? Capítulo por capítulo, porque nós ia aprender versículo por versículo qual é o assunto, o que a palavra está falando conosco. Aqui a gente está fazendo um apanhado geral, né? E o apanhado geral, se você não lê em casa o capítulo ou o livro a carta de 1 Coríntios e 2, você não vai entender muito, porque vai ficar só superficial. Então, isso aqui é só um dedinho, né? uma pinceladinha daquilo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tem muita coisa, muita maravilha para nós aprendermos, mas isso aqui é só, mais ou menos assim, o assunto principal. Amém? Então, diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Viu só? Ele se sentia como uma necessidade, uma obrigação dele pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Em outras palavras, ele não se sentia obrigado a pregar. Essa é a verdade, né? Ele não se sentia obrigado a pregar, pois ele sentia uma necessidade. Fala assim: eu preciso pregar, eu preciso ir naquela igreja, eu preciso ir na cidade de Corinto, eu preciso ir na igreja de Éfeso, eu preciso ir lá nos Tessalonicenses, os Colossenses, eu preciso. Ele via uma necessidade,
Não que ele se sentia obrigado. Tanto é que nós vamos ver a carta de Paulo, que Paulo ele fazia questão de nem receber de ninguém. Ele fazia questão de trabalhar por conta própria. Ele fazia, mesmo tendo o direito, ele fala, mesmo tendo o direito de fazer, de receber da igreja, eu quero fazer por livre, espontânea vontade. Porque ele não queria ficar obrigado por ninguém. Ele não queria se sentir obrigado, pressionado, né? Às vezes a pessoa, quando ela é paga, ela se sente obrigada a fazer algo. E ele não queria ser obrigado. Ele queria fazer por livre, espontânea vontade dele e vendo a necessidade do povo. A necessidade. É assim que nós também devemos fazer. Nós não devemos fazer só por obrigação, ou só porque há uma ordem, ou só porque há um regulamento, há um estatuto. Não, nós devemos levar o evangelho porque há uma necessidade. O povo precisa ouvir Jesus. O povo precisa ouvir a palavra de Deus. Paulo ensina isso para nós. Olha, eu tenho esse compromisso com o meu ministério. Eu vejo necessidades. O povo precisa ouvir de Jesus. E ele ia nos lugares mais difíceis. A cidade de Corinto era uma cidade bem estratégica, segundo o pastor Hernandes fala, era uma cidade portuária. É uma cidade onde muitas pessoas passavam por ali. Então ele foi ali estrategicamente, porque se ele implanta uma igreja, como ele implantou uma igreja em Corinto, muitas pessoas viriam àquela cidade, ouviriam de Jesus e levariam Jesus para outras cidades. Uma cidade estratégica. Por isso que ele foi em Corinto, por isso que ele pregou ali, ele anunciou o evangelho ali, e ali ele fez a obra do Senhor. Amém? No capítulo 10, ele dá outra advertência contra a idolatria. Lembrando que essa cidade era uma cidade muito idólatra. Por isso que ele fala muito sobre idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Amém? Então, a idolatria ele combatia sempre. O outro assunto do texto da nossa revista está lá no capítulo 11, que vai falar agora sobre a ordem do culto, instruções para a reunião da igreja, a ceia do Senhor. Esse texto é um texto bem conhecido, né? Os pastores, principalmente eu lia muito quando ia ministrar ceia. 1 Coríntios capítulo 11, que fala da ceia do Senhor. Ele fala a questão da ordem do culto, fala a questão do véu na cabeça da mulher. Outra questão muito polêmica, né? Modelo da ceia do Senhor, ele fala no capítulo 11, modelo da ceia do Senhor, esperar uns pelos outros, né? Ele fala que a ceia, naquela época a ceia não era a ceia que nós temos hoje, de um pedacinho de pão, um pouquinho de uva, de suco, mas naquela época era banquete mesmo, era manjares, as pessoas traziam comidas, traziam carne assada, frutas, né? E tinha um costume das pessoas chegarem primeiro, os mais ricos chegavam primeiro, eles já iam comendo a sua ceia. E aí o Paulo ele explica, olha, você tem que esperar uns pelos outros. Porque tem os pobrezinhos que chegam, talvez com um pratinho, uma coisinha, uma frutinha, aí chegam os ricos primeiro e vêm comendo primeiro. Não, vocês têm que esperar uns pelos outros. Então, na ceia, ele explica isso, que nós, quando vamos cear, nós devemos esperar uns pelos outros. E hoje, a nossa ceia é simbólica, né? Nossa ceia não tem um banquete, mas nossa ceia é simbólica. Por isso que nós esperamos uns pelos outros, né? Você pega o seu pão, o seu cálice, espera o pastor falar, aí nós tomamos a ceia, tomamos o pão e o cálice e assim vai. Amém? No versículo 11, no capítulo 11 também, ele vai falar sobre igualdade entre homem e mulher, né? Ninguém é maior do que ninguém, questão de direitos perante o Senhor, perante Deus o homem não é maior, nem a mulher é maior, perante Deus nós somos todos iguais. Ele fala aqui no capítulo 11 também. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Quer dizer, um depende do outro. A carta de Paulo é muito rica em assuntos para tudo que nós quisermos. Amém? A outra abordagem que ele fala aqui no capítulo 11, no capítulo 12 agora, fala sobre os dons espirituais. Esse texto também é bem conhecido quando fala do corpo, né? Quem lembra desse texto? O corpo, o braço, a perna, o olho, né? Todos faz parte de um corpo, mas ninguém é maior do que o outro. Nós todos dependemos um do outro. E aí eu coloquei aqui 2 versículos
e está nesse capítulo, que é o capítulo 12, versículo 4 e 6, que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. Então aqui, antes dele falar isso, ele vai falar do corpo. Que nós, perante Cristo, somos como um corpo. O braço depende da perna, a perna depende do braço, a orelha depende do ouvido. Então, na igreja tem diferente tipo de ministério, diferente tipo de dons, mas ninguém pode se sentir superior, porque todos somos iguais perante Deus. Já pensou se o pastor Fabiano, né, subisse na cabeça dele: não, eu sou superior, eu sei pregar, eu sou um pastor formado e ninguém passa por cima de mim. Já pensou? Ele não estaria aqui, porque não é assim que funciona. Perante Deus nós somos todos iguais. Jesus mesmo disse: aquele que quer ser maior, seja o menor. Aquele que quer ser maior, sirva uns aos outros, sirva o outro. O próprio Jesus ensinou: eu como mestre, como filho do Pai, eu vim, desci e servi vocês quando ele estava lavando os pés. Então, se nós queremos ser maior perante Deus, nós temos que ser menor aqui na terra. Nós temos que lavar os pés uns dos outros, em outras palavras. Paulo ensina isso para nós, que nós precisamos entender que nós somos como um corpo. Não adianta você pensar que você não precisa do seu pé. Se você não tiver o pé, você não vai. Né? Não adianta você pensar: eu não preciso do dedinho mindinho, mas você precisa dele. Ó, passar a mão no ouvido assim é bom. Nós precisamos uns dos outros. O menor, o mais simples irmão da igreja tem muita importância. Tive uma experiência essa semana, só abrir um parênteses aqui. A irmã não está aqui não. Na nossa célula tem uma irmã que está acompanhando nós lá. Uma irmã simples, né? Simples como fala assim, humilde, né? Pobre, como nós mesmos. Mas você olha para a irmã, você fala assim: deve ser analfabeta. Olha o julgamento do humano, né? Deve ser analfabeta. A irmã é professora de português. E aí? Está vendo como a gente olha com os olhos humanos? Porque, por isso que a Bíblia está nos ensinando: não pense você que você é maior. Todos somos iguais perante Deus. Talvez aquele irmãozinho que está lá no cantinho, você não dá nada para ele. Ele tem um dom tão grande, só que ele é humilde, ele fica quietinho no canto dele. É por isso que nós temos que olhar uns para os outros com igualdade. Ninguém é maior, ninguém é superior. Jesus é maior, Ele é o grande. Aleluia, glória a Deus. Em 11º lugar, Paulo vai falar agora sobre o amor. É o melhor capítulo desse livro. Capítulo 13. Não é isso? Tenho certeza que a igreja conhece o capítulo 13, né? O amor tudo sofre, tudo suporta. Não é isso? Que capítulo maravilhoso. Segundo alguns historiadores, vai falar que Paulo, essa igreja de Corinto, era a igreja que ele mais amava. E a igreja que mais deu trabalho para ele também. Por isso que ele escreve essa carta. Aí eu entendi: então está explicado por que ele escreveu essa carta. Porque ele escreveu o capítulo 13. É a igreja que ele mais amava, é a igreja que mais deu trabalho para ele. Mas mesmo assim, quanto mais trabalho a igreja dava, mais amor ele tinha por aquela igreja. Porque ele via uma necessidade. Lembra que eu falei? Ele via uma necessidade de pregar. Ele via uma necessidade de evangelizar aquele povo. Ele não tinha uma obrigação. Ele não estava preso à circunstância. Ele não estava preso a uma denominação. Ele estava preso à ordem de Cristo. Ele viu a necessidade. E ele escreve essa carta do amor. E aí o último versículo do capítulo 13. O que diz o último versículo? Assim permanece agora esses três. Quais são? A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Se eu amo, eu suporto tudo. Se você ama, você suporta tudo. Quando você vai ver a carta de Paulo aos Coríntios, está lá relatado no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, vai falar exatamente como foi a fundação dessa igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, você pode ler, e ali relata exatamente como aconteceu a fundação dessa igreja. A primeira vez que ele vai anunciar aos judeus, já houve uma perseguição. Eles não aceitavam o que ele estava falando. Aí não aceitaram o que ele estava falando, ele saiu dali, aí 2 irmãos
acolheram ele, e esses irmãos moravam perto de uma sinagoga, e ali ele começou a pregar também, e por ali foi ficou 1 ano e meio ali em Corinto, mas ele teve muito problema, sofreu muito ali, mas ele ensina para nós o quê? Que eu devo suportar por amor. O amor tudo sofre, o amor supera tudo, o amor não vê defeito, o amor encobre multidões de pecado, aleluia. Se eu olhar com amor, eu continuo batalhando, eu continuo crendo. Jesus está do meu lado, aleluia. Ele tinha uma certeza de que aquela cidade seria uma cidade que levaria o evangelho de Cristo para muitas cidades, porque era uma cidade portuária, como nós falamos, era uma cidade que tinha muitas pessoas vindo ali naquele lugar. Então ele sabia, eu tenho que montar uma igreja aqui, eu tenho que plantar uma igreja aqui, porque daqui vai sair muitos pregadores para o mundo inteiro. E ele tinha a palavra na sua mente, porque Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Paulo tinha essa visão, não é só em Corinto, é no redor de toda a terra. Por isso ele escolheu aquela cidade, assim eu penso, uma cidade exatamente no lugar certo. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo a sua vida? Baseada no amor ou não? No capítulo 14 agora, já finalizando o capítulo, a primeira carta, ele vai falar sobre os dons da profecia e da língua. É outro assunto muito complexo, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3 diz assim, olha, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende. E Espírito fala em mistério, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Bom, aqui Paulo está instruindo a igreja de que é importante falar em línguas, falar em línguas edifica nós mesmos. Mas quem está do seu lado não está entendendo nada. Às vezes, nem você mesmo entende. É uma comunicação que você tem entre você e Deus, e só você entende. Mas quando você fala a palavra, quando você profetiza a palavra, quando você anuncia a palavra, as pessoas entendem. Então, por isso que ele está falando assim, olha, cuidado, né? Cuidado com muito falar em língua sem uma interpretação. Então, se você quer edificar você mesmo, ore, você pode falar, mas não edifica a pessoa que está do seu lado, edifica você mesmo. E aqui ele incentiva nós a falar a palavra, profetizar, a falar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E orar em línguas, irmãos, nós temos esse hábito e é maravilhoso. É maravilhoso quando você começa a orar, quando você começa a sentir a presença de Deus, e aí já não tem mais palavras, você quer expressar ao Senhor alguma coisa, você vai orar em língua, você vai falar em mistério com o Senhor, e em mistério Ele te ouve, porque eu tenho experiência disso, eu tenho certeza que irmãos aqui também têm experiência em falar em língua, é algo que só você e Deus entende, é uma intimidade com Deus, não tem como você fugir disso, é uma intimidade com Deus, não tem explicação, são mistérios que nós só vamos descobrir quando chegar no céu. Mas aqui Paulo nessa carta ele fala assim, ó, de preferência profetize a palavra, fale do evangelho, anuncie para as pessoas. Aí no capítulo 15 Paulo vai falar da ressurreição dos mortos, né? 1 Coríntios capítulo 15 versículo 12 a 14, eu coloquei aqui uns versículos para nós lermos, diz assim, ora, se está sendo pregado a que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Olha só, existia tanta confusão lá no meio, tanta filosofia, como eu falei, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, então eles faziam uma misturança nos assuntos, nas interpretações, que alguns já diziam que não havia ressurreição. Bom, como que não havia ressurreição se Cristo ressuscitou? Como que vocês estão pregando Cristo ressurreto e agora vocês falam que não tem ressurreição? Está errado. Tem uma confusão aí na cabeça de vocês. É isso que ele está dizendo. Há uma confusão. Ele fala assim, ó, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então ele já foi direto no assunto. Existe ressurreição? Lógico que existe. Jesus ressuscitou. E nós, simbolicamente, espiritualmente falando agora, nós também ressuscitamos com Cristo. Amém? E chegará um dia, aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar fisicamente na volta de Cristo. A ressurreição existe. No capítulo 16, da primeira carta, Paulo vai falar da coleta para os santos. Olha só, no versículo 1 e 2,
Fala assim: quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei as igrejas da Galácia. Então tinha uma certa liturgia, uma organização sobre oferta, onde ele recolhia oferta para o povo de Jerusalém, para os mais pobres. No primeiro dia da semana, ele fala assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Aqui Paulo já ensina sobre oferta. Qual que era o primeiro dia? Primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia nosso aqui? Domingo. Ensina para nós também que nós precisamos ofertar na casa do Senhor. Ele ensina aqui. A Bíblia não ensina sobre oferta. Está aqui. Lê lá, capítulo 16, versículo 1 e 2. Ele falando sobre oferta. Aí na segunda carta, para nós não demorar muito, que o tempo passa. Meu Deus, já passou. Segunda carta, não vai dar para falar tudo. No capítulo 1, versículos de 3 a 11, ele vai falar sobre conforto nas tribulações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ele está falando assim: olha, vocês já estão consolados, vocês são consolados, vocês já alcançaram a misericórdia, e a consolação que vocês têm é para que vocês possam consolar outras pessoas também. Amém? Ele ensina isso. Aí nunca mudança nos planos de visita, está lá no capítulo 1 também. Não vou ler tudo, se não dá tempo, tá? Depois os irmãos lê o capítulo, a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta. No capítulo 2 vai falar assim: perdoando e restaurando. Olha aqui, essa parte aqui que eu quero lembrar aos irmãos. No capítulo 2, no capítulo 1 ele fala para mandar o irmão ser entregue ao diabo lá, para que ele possa aprender e ser restaurado. Isso? No capítulo 2 ele já vai falar sobre o mesmo irmão. Ele fala assim: ó, a punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Quer dizer, ele agora está pedindo para que os irmãos tenham misericórdia daquele homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Está vendo? Por isso que é bom ler a Bíblia por completo. Se nós lemos só ali, nós falamos: mas poxa vida, o apóstolo Paulo mandou o homem ser entregue a Satanás. Não é bem assim. No capítulo 2, agora, ele está falando assim: olha, eu estou reafirmando, recomendo que reafirme o amor que vocês têm por ele. Quer dizer, em outras palavras, perdoe ele, traz ele de volta. A igreja é isso. A igreja é um lugar de comunhão, de perdão. É um lugar de consolo. Nós não podemos condenar ninguém. Pecar, todo mundo peca. Todos nós pecamos. Então, se nós formos condenar o irmão por causa de pecado, não tinha ninguém aqui. Sim ou não? Todos nós pecamos. Então ele ensina: olha, recomendo a vocês, ame ele. No capítulo 3 da segunda carta, ele vai falar sobre o ministério do Espírito. Também coloquei 2 versículos. Versículos 8 e 9 do capítulo 3. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Aqui ele está falando do ministério de Moisés. Moisés recebeu a glória lá no monte, seu rosto brilhava, aquela glória toda. E recebeu ali os mandamentos, e agora está falando: agora nós recebemos o dom do Espírito. A palavra que veio através de Jesus é um novo mandamento, é uma nova ordem. Então é muito maior, portanto, é muito maior. Não será o ministério do Espírito. O Espírito é Cristo. Ele veio trazer o Espírito Santo para nós, amém? Ele veio trazer a verdade para nós. Então, se quando Moisés recebeu a tábua da lei, recebeu os mandamentos, foi muito glorioso aquilo ali. Sim ou não? A Bíblia fala que o rosto dele brilhava. Muito maior agora é a lei, ou o mandamento, ou o testamento que vem pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Ele trouxe para nós a certeza de que nós não somos condenados, mas Ele nos salvou. Ele nos trouxe a reconciliação. Eu vou pular aqui, porque o nosso tempo já foi. E o pastor Joito, quando chega aqui, porque está avisando, já acabou. Capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai falar da generosidade, da contribuição, né? Enfim, irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios é cheia
de muita informação. Então, nós não podemos fazer qualquer afirmação, nós não podemos tirar qualquer conclusão, porque nós corremos um erro de, às vezes, falar coisas que não deve. No caso aqui do irmão, que deixei bem claro, né? Num capítulo fala, entrega a Satanás, no outro ele fala, traz de volta. Então, nós temos que observar a palavra. A palavra tem que ser lida, examinada. Como diz um professor meu na escola, ele falou assim, quando nós vamos ler a Bíblia, nós não podemos ler como se estivesse no helicóptero. Vamos lendo. Não, você tem que baixar o helicóptero. Né? Você tem que começar versículo por versículo, texto com texto, e aí observar. E aí, uma curiosidade que eu estava lendo, a segunda carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que lá no livro de Atos, justamente no capítulo 18, é uma curiosidade só. No capítulo 18 fala da abertura da igreja de Coríntios, né? E quantos meses o apóstolo Paulo ficou lá? 18 meses. 18 meses ele ficou lá. Aproximadamente 1 ano e meio, né? Exatamente no capítulo 18 de Atos. Parece que tem uma coincidência, né? Mas não, tem um mistério. É só ver. Irmãos, é isso que eu queria passar para os irmãos. Eu sei que tem muita coisa para nós aprendermos. Muita coisa. A principal mensagem de Paulo é que nós devemos amar uns aos outros. Ele deixa bem claro no capítulo 13. O amor tudo sofre, o amor suporta, o amor não condena, o amor não age com leviandade, o amor, ele perdoa. O amor, ele está acima de todas as coisas. Permanece a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. Amém? Vamos ficar de pé?